Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para rezarmos juntos na estrada de Jesus com São José. Se você ainda não é inscrito do canal do Centro de Espiritualidade, também no canal da Associação São José Guarda do Redentor, aproveite este momento para se inscrever. Mas também coloque aqui nos comentários as suas intenções, as suas necessidades, aquelas pessoas nas quais você gostaria de rezar por elas, para que nós possamos estar juntos, sintonizados com você e sua família, bem como com todas aquelas pessoas que são queridas a você, e assim nós possamos unir as nossas orações, rezando por todas as vocações e pedindo o auxílio, a intercessão, a proteção de São José. Quem conduz a meditação para nós no dia de hoje é o Padre Edson Iqueda, e nós vamos meditar, rezar também sobre a circuncisão de Jesus. Um nome um pouco complicado, talvez não muito familiar, por isso eu peço a você, fique até o final para entender melhor sobre este mistério e sobre esta graça que Deus realizou na vida de São José e também deseja realizar na sua vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui reunidos novamente para estarmos com São José na estrada de Jesus. E hoje queremos falar do rito, meditar, o rito da circuncisão de Jesus. Este é um dos mistérios na vida de Jesus, a circuncisão, que era celebrada como uma das festas do Senhor, até a nova reforma litúrgica. Para os hebreus, a circuncisão é tão importante que, inclusive, ela tem a primazia sobre o sábado. O que isso significa?
Se o oitavo dia, o dia em que a criança deveria ser circuncidada, caísse no dia de sábado, ele deveria fazê-lo. Esse ato, lógico, da circuncisão foi muito questionado pelos apóstolos, né, na era apostólica, quando se diz da conversão do povo não judeu, ou seja, daqueles não circuncidados. Mas vamos entender, a circuncisão, né, é uma ordem imposta por Deus a Abraão. E a gente vê isso em Gênesis 17, 9 e 14. Essa imposição onde o Senhor instaurava com o patriarca e com sua descendência a aliança. O rito fazia com que o circunciso participasse da aliança, tornasse então membro do povo eleito de Deus. Essa cerimônia era realizada na casa do pai e era papel do pai introduzir o filho na aliança. E nós também podemos ouvir, entender o significado conhecendo a oração, que a oração de bênção sobre este ato em que o pai pronunciava, né, segundo o Talmud, que é: bendito seja aquele que nos santificou com seus mandamentos e nos mandou introduzir este menino na aliança de Abraão, nosso pai. Com a vinda de Jesus, torna-se claro para a Igreja Apostólica que esse rito, assim como a antiga aliança, né, da qual era sinal, já pertencia ao passado. As figuras e sombras das realidades futuras que haviam encontrado agora a sua realização em Jesus, aquele que é o sim de todas as promessas e que instaurava a nova e eterna aliança. Então, por isso, com o tempo, o passar do tempo, os cristãos não foram mais circuncisados. Mas vamos lá, por que Jesus precisou ser então circuncidado? Vamos entender? Com a circuncisão, Jesus se torna de fato súdito da lei, para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, sempre segundo o princípio que Jesus assume para poder remir. E é tão interessante, né, agora nós pensarmos então o papel de São José. Bom, como já dizemos, né, é um dos primeiros deveres de um pai para com o filho é o de circuncidá-lo. José, então, é envolvido no rito, no pleno exercício de sua paternidade. É o pai que tinha que assumir para com o filho, para que o filho fosse inserido no povo da promessa. Dessa forma, se o evangelista afirma que Jesus foi circuncidado, fica evidente que foi São José que teve que providenciar a execução do rito, tornando assim um ministro da salvação, também nesse mistério rico de significado para o povo hebreu. José se torna, portanto, então, como dizemos aqui, né, um ministro da salvação. E no livro de Sandro Barbalho, sobre a iconografia de São José na arte, nós temos um texto bonito que diz assim: segue-se que o corte se torna o testemunho físico de que ele é homem em todos os aspectos, mantendo a sua natureza divina. Falando então da circuncisão de Jesus, que esse gesto também comprova que ele assume a natureza humana. Ele é homem em todos os aspectos, mantendo a sua natureza divina. E olha que coisa bonita.
E o primeiro sangue derramado por Jesus é por José, o primeiro redimido de Cristo. Que bonito! Se José é aquele, é o pai que deve introduzir nesse mistério, e ele é o ministro desse ato da circuncisão, o primeiro redimido por Cristo, né? Pelo sangue, que toca no sangue do Cristo, é São José. E que a aliança de Deus com Abraão alcança em Jesus a perfeição, sendo sim de todas as antigas promessas. Como é bonito a gente ver o papel, então, de São José no mistério da encarnação. Deve-se levar em consideração, né, segundo também o nosso livro, que Lucas recorda o rito da circuncisão, mas não diz que Jesus foi circuncidado. Isso é proposital, deve ser assim. Qual era o motivo? Para evitar que Jesus pudesse ser considerado como um membro qualquer da aliança. Ele, que pelo contrário, é a aliança. Além disso, Jesus não é o beneficiário das promessas, mas ele é a própria promessa. Ele é o sim de todas as antigas promessas. Devemos então recordar que os evangelhos não são uma crônica do passado, né? Mas o anúncio do mistério cristão. Também o silêncio sobre alguns detalhes tem o seu significado determinante. Não são esquecimentos do hagiógrafo, mas omissões pensadas. Por isso que é necessário nós meditarmos. E ao invés de ficarmos questionando sobre o fato, nós podemos também usar a nossa imaginação e refletir. E por que não? Qual o sofrimento do menino circuncidado e de seus pais? Nas dores e alegrias de São José, recordamos esse gesto. Sofre o menino, sofre também os pais. Gotas de sangue, o inevitável choro de dor, lágrimas que escorrem pelos rostos, os olhos suplicantes. Todos esses são detalhes daquele precioso momento histórico que podemos imaginar e também descrever, pois Jesus sofreu de verdade e com ele sofre também Maria e José, ocupados em consolá-lo. Pensemos nós também hoje sobre a nossa aliança com assumidos no nosso batismo, que possamos também nós recordarmos, né, de que também temos uma aliança, que essa aliança deve nos colocar em comunhão com o Senhor, com o nosso Deus, que devemos nos colocar, viver em plena dependência dEle, viver para Ele. A aliança que devemos fazer. Por isso, a nossa oferenda espiritual para o dia de hoje. Quanto ao mais, irmãos, sede alegres, trabalhai em aperfeiçoai-vos, deixai-vos exortar, tende o mesmo sentir, vivei em paz, e o Deus da caridade e da paz estará convosco. 2 Coríntios 13, 11. E possamos hoje fazer a nossa jaculatória. Sois vós, Senhor, minha esperança, minha confiança desde a minha juventude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo,
que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Tu, ó José, indica-nos o caminho, sustenta-nos a cada passo, conduze-nos aonde a divina providência quer que cheguemos. Quer seja comprido ou curto, quer seja bom ou mau o caminho, quer se enxergue ou não a meta com a vista humana, depressa ou devagar, contigo, ó José, estamos certos de que caminharemos sempre bem. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. Foi o amor o teu segredo, a Jesus e a Maria, tua vida interior, a mais bela profecia. A família tu guardavas com esmero e alegria. Que as famílias vivam hoje o mesmo amor a cada dia. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa,